Esposa beija marido em coma para se despedir, mas ele segura seu braço. Gabriela Ribeiro caminhava pelos corredores frios do Hospital Santa Clara, em São Paulo, carregando o peso de 3 meses de incertezas. Seu marido, Alexandre, estava internado em estado de coma desde o acidente de carro que mudou suas vidas para sempre. Naquela tarde de quinta-feira, ela havia tomado uma decisão que a atormentava há semanas. Seria sua última visita. Ela se inclinaria, daria um beijo de despedida em Alexandre e sairia dali para nunca mais voltar. Mas quando seus lábios tocaram suavemente a testa dele, algo inesperado aconteceu. Alexandre! Sussurrou ela, sentindo os dedos dele apertarem seu braço com uma força que não mostrava há meses. O coração de Gabriela disparou. Ela olhou para o rosto do marido, mas os olhos dele permaneciam fechados, a respiração ainda controlada pelos aparelhos. Mesmo assim, a pressão em seu braço era real, urgente, como se ele estivesse lutando para dizer algo importante. Enfermeira! Gritou Gabriela, sem conseguir se mover. Enfermeira Patrícia, venha rápido! A enfermeira Patrícia Mendes, uma mulher experiente de pouco mais de 50 anos, que trabalhava na UTI há mais de 2 décadas, chegou correndo junto com o Dr. Oliveira. O que aconteceu, dona Gabriela? Perguntou Patrícia, checando imediatamente os monitores. Ele apertou meu braço. Alexandre me segurou quando fui beijá-lo. O Dr. Oliveira examinou Alexandre rapidamente, verificando pupilas e reflexos. Os aparelhos mostravam uma atividade ligeiramente diferente, mas nada que indicasse um despertar convencional. Pode ter sido apenas um reflexo involuntário, explicou o médico, embora seu tom carregasse um toque de curiosidade. Mas vamos observá-lo com mais atenção. Gabriela não conseguia tirar os olhos do rosto de Alexandre. Aquele homem de 32 anos, com barba bem aparada e traços que sempre a fizeram suspirar, parecia tentar comunicar algo com o único movimento que conseguia fazer. Doutor, posso ficar mais um pouco? Pediu ela, ainda sentindo a mão de Alexandre segurando seu braço. Claro, na verdade, seria bom que ficasse e observasse se isso acontece novamente. Quando ficaram sozinhos, Gabriela sentou-se na cadeira ao lado da cama e segurou a mão livre de Alexandre. Sua mente voltou aos últimos dias antes do acidente, aos segredos que carregava, à culpa que a consumia por dentro. Alexandre, sei que você não pode me ouvir, mas preciso te contar algo, murmurou ela, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. Estava pensando em te deixar antes do acidente. As palavras saíram como um suspiro doloroso. Ela nunca havia admitido isso em voz alta, nem para si mesma, de forma tão clara. Não porque não te amava. Sempre te amei, Alexandre. Mas estávamos tão distantes, você trabalhando tanto, sempre estressado, e então Miguel apareceu na minha vida outra vez. Miguel Santos havia sido o grande amor de juventude de Gabriela. Namoraram por 2 anos na Universidade de Educação, antes de ela conhecer Alexandre numa festa de formatura. Miguel havia se mudado para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa de tecnologia e por 15 anos não mantiveram contato. Até que há 3 meses ele voltou a São Paulo. Ele me procurou por rede social, continuou Gabriela, sentindo os olhos marejados. Disse que nunca me esqueceu, que queria me ver. Eu deveria ter dito não, Alexandre. Deveria ter dito que era casada e que você era o homem da minha vida. Mas ela não disse não. Pelo contrário, aceitou encontrar Miguel num café no centro da cidade. Só para conversar, disse a si mesma. Só para matar a saudade de uma época mais simples da vida. O primeiro encontro virou 2, depois 3. Mensagens começaram a chegar no celular dela durante o dia. Nada romântico, apenas conversas sobre o passado, sobre sonhos que ficaram para trás. Alexandre começou a notar a mudança no comportamento da esposa. Gabriela passava mais tempo no celular,
Sorria, olhando a tela, parecia distante durante os jantares em família. Você descobriu as mensagens no meu celular naquela manhã, disse ela, apertando a mão de Alexandre. Lembra? Era um sábado, 15 de junho. Valéria tinha dormido na casa da tia. E estávamos só nós dois em casa. Alexandre havia acordado cedo para preparar um café da manhã para Gabriela. Uma surpresa romântica que não fazia há meses. Quando foi ao quarto buscá-la, viu o celular dela vibrando na mesinha de cabeceira. A mensagem de Miguel estava bem ali na tela. Obrigado pela conversa de ontem. Você continua sendo a pessoa mais especial que já conheci. Você ficou parado ali, segurando meu celular, com aquela expressão que nunca vou esquecer, lembrou Gabriela, com a voz embargada. Não era raiva, Alexandre, era decepção. Era como se você estivesse vendo nosso casamento desmoronar na sua frente. Alexandre largou o celular na mesinha e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Quando Gabriela desceu para a cozinha, encontrou o café da manhã pronto na mesa e uma única pergunta dele: quem é Miguel? A discussão que se seguiu foi diferente de todas as outras que tiveram em 8 anos de casamento. Não houve gritos, nem acusações diretas, apenas uma conversa dolorosa em que Alexandre descobriu que a esposa estava se encontrando com um ex-namorado há semanas. Eu expliquei que não tinha acontecido nada físico entre nós, disse Gabriela a Alexandre, imóvel na cama. E era verdade, mas você perguntou se eu ainda o amava e eu não soube responder. Essa incerteza machucou Alexandre mais profundamente do que qualquer traição física. Ele saiu de casa naquela manhã dizendo que precisava de tempo para pensar. Entrou no carro ainda de pijama e dirigiu sem rumo. O acidente aconteceu na Avenida Paulista, perto do Parque Ibirapuera. Alexandre bateu contra um poste após derrapar numa curva. As primeiras investigações sugeriram que ele dirigia acima do limite de velocidade, possivelmente distraído. A culpa é minha, sussurrou Gabriela. Se eu não tivesse aceitado ver Miguel, se tivesse sido honesta com você desde o início, nada disso teria acontecido. Nesse momento, ela sentiu novamente a pressão na mão. Alexandre estava apertando seus dedos como se tentasse dizer que ela estava errada. Alexandre, você realmente pode me ouvir? O doutor Oliveira entrou na sala acompanhado de Dona Sofia Ribeiro, a mãe de Alexandre. Já idosa, Dona Sofia era uma mulher elegante que sempre tratou Gabriela com uma cortesia fria. Nunca aprovou completamente o casamento do filho com uma professora de escola pública. Gabriela, que bom que você está aqui, disse Dona Sofia, embora o tom sugerisse o contrário. Precisamos conversar sobre o estado de Alexandre. Ele reagiu quando falei com ele, explicou Gabriela. Apertou minha mão 2 vezes. O doutor já me explicou que podem ser apenas reflexos, respondeu Dona Sofia, sentando-se na cadeira do outro lado da cama. Mas, já que estamos aqui, talvez seja a hora de conversarmos sobre algumas decisões importantes. O doutor Oliveira revisou os monitores novamente e anotou algumas coisas no prontuário. Vou solicitar uma nova série de exames neurológicos, disse. Se realmente houver alguma mudança no quadro de Alexandre, precisamos documentar tudo adequadamente. Após a saída do médico, um silêncio constrangedor se instalou na sala. Dona Sofia olhava fixamente para Gabriela como se avaliasse cada gesto da nora. Posso te fazer uma pergunta, Gabriela? Disse Dona Sofia, por fim. Claro. Por que você demorou 3 dias para vir ao hospital depois do acidente? A pergunta atingiu Gabriela como um soco no estômago. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo diante de Alexandre, mesmo que ele estivesse inconsciente. Eu estava em choque, respondeu Gabriela, desviando o olhar. Em choque, repetiu Dona Sofia, com ceticismo. Seu marido sofreu um acidente grave num sábado de manhã, e você só apareceu no hospital na terça à noite. Onde você estava, Gabriela?
A verdade era que Gabriela entrou em pânico total após receber a ligação do hospital. A culpa e o desespero a paralisaram completamente. Ela passou 3 dias trancada em casa, ignorando chamadas, sem conseguir aceitar que Alexandre estava lutando pela vida por causa de uma discussão que ela provocou. Eu não conseguia aceitar o que tinha acontecido, admitiu ela, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sabia que era minha culpa. Sua culpa? Dona Sofia se inclinou para a frente. Por que seria sua culpa, Gabriela? Antes que Gabriela pudesse responder, a porta da sala se abriu e Valéria entrou carregando uma mochila escolar. Aos 16 anos, ela era uma mistura perfeita dos traços de Alexandre e Gabriela, com os olhos expressivos do pai e o sorriso doce da mãe. Oi, mãe, disse Valéria, beijando a testa de Alexandre antes de cumprimentar as outras. Como ele está hoje? Sua mãe disse que ele reagiu quando ela falou com ele, explicou Dona Sofia. Valéria se animou imediatamente. Sério? Ele vai acordar. Ainda não sabemos, querida, disse Gabriela. O médico vai fazer mais exames. Valéria sentou-se na beirada da cama e segurou a mão livre do pai. Pai, sou eu, a Val. Se você pode me ouvir, aperta minha mão. Todos ficaram em silêncio, observando qualquer sinal de movimento. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, os dedos de Alexandre se contraíram levemente. Apertou! Gritou Valéria. Pai, eu te amo tanto! Dessa vez, a reação foi mais clara. Alexandre apertou a mão da filha com mais força e uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho fechado. Meu Deus! Sussurrou Dona Sofia. Ele está chorando. O doutor Oliveira foi chamado novamente e ficou visivelmente intrigado com as reações de Alexandre. Isso é muito interessante, disse, fazendo mais anotações. Ele só reage quando falam diretamente com ele, especialmente você, Dona Gabriela. E agora Valéria. O que isso significa? Perguntou Gabriela. Pode significar que ele tem algum nível de consciência, embora não consiga responder de forma convencional. Vou consultar um especialista em neurologia para avaliar o caso. Quando ficaram sozinhas com Alexandre, Valéria virou-se para a mãe com uma expressão séria. Mãe, por que a vovó disse que era sua culpa? Gabriela sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Valéria sempre foi uma menina inteligente e perspicaz, e ela sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Valéria, você lembra como eu e seu pai estávamos nos últimos meses? Lembro. Quase não conversavam. O pai estava sempre estressado e você vivia no celular. É isso. Estávamos passando por um momento difícil no nosso casamento. Valéria ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe. Vocês iam se separar. A pergunta direta pegou Gabriela desprevenida. Ela olhou para Alexandre como se esperasse que ele acordasse e a ajudasse a encontrar as palavras certas. Eu estava confusa, Val, muito confusa por muitas coisas. Isso não responde minha pergunta. Gabriela suspirou profundamente. Valéria estava crescendo e merecia honestidade, mesmo que doesse. Não sei se íamos nos separar, mas precisávamos resolver alguns problemas sérios na nossa relação. Que tipo de problemas? Antes que Gabriela pudesse responder, Dona Sofia voltou à sala, acompanhada de uma enfermeira que Gabriela não conhecia. Gabriela, esta é a enfermeira Cláudia, disse Dona Sofia. Ela trabalhou no turno da noite nos primeiros dias após o acidente. Tem algumas informações que podem ser importantes. Cláudia era uma mulher de cerca de 40 anos, com uma maneira gentil, mas direta, de falar. Dona Gabriela, eu me lembro muito bem da primeira noite que seu marido chegou aqui, disse ela. Ele estava delirando por causa da medicação, mas repetia algumas coisas específicas. Que tipo de coisas? Perguntou Gabriela, sentindo uma ansiedade crescente. Ele falava sobre uma casa, dizia algo sobre uma casa com um jardim que precisava contar para alguém. Gabriela sentiu o coração disparar. Alexandre nunca havia mencionado nada sobre uma casa.
Esposa beija marido em coma para se despedir, mas ele segura seu braço. Gabriela Ribeiro caminhava pelos corredores frios do hospital Santa Clara, em São Paulo, carregando o peso de 3 meses de incertezas. Seu marido, Alexandre, estava internado em coma desde o acidente de carro que mudou suas vidas para sempre. Naquela tarde de quinta-feira, ela decidira que seria sua última visita. Daria um beijo de despedida em Alexandre e sairia dali para nunca mais voltar. Mas, quando seus lábios tocaram suavemente a testa dele, algo inesperado aconteceu. Alexandre, sussurrou ela, sentindo os dedos dele apertarem seu braço com uma força que não mostrava há meses. O coração de Gabriela disparou. Ela olhou para o rosto do marido, mas os olhos dele permaneciam fechados, a respiração controlada pelos aparelhos. Ainda assim, a pressão em seu braço era real, urgente, como se ele estivesse lutando para dizer algo importante. Enfermeira! Gritou Gabriela, sem conseguir se mover. Enfermeira Patrícia, venha rápido! Patrícia Mendes, uma enfermeira experiente de pouco mais de 50 anos, que trabalhava na UTI há mais de 2 décadas, chegou correndo com o Dr. Oliveira. O que aconteceu, dona Gabriela? Perguntou Patrícia, checando os monitores. Ele apertou meu braço quando fui beijá-lo. O Dr. Oliveira examinou Alexandre, verificando pupilas e reflexos. Os aparelhos mostravam uma atividade ligeiramente diferente, mas nada que indicasse um despertar convencional. Pode ter sido um reflexo involuntário, explicou o médico, com um tom de curiosidade. Mas vamos observá-lo com atenção. Gabriela não tirava os olhos do rosto de Alexandre. Aquele homem de 32 anos, com barba bem aparada e traços que sempre a fizeram suspirar, parecia tentar comunicar algo com o único movimento que conseguia. Doutor, posso ficar mais um pouco? Pediu ela, ainda sentindo a mão de Alexandre segurando seu braço. Claro, seria bom que ficasse e observasse se isso acontece novamente. Sozinhos, Gabriela sentou-se ao lado da cama e segurou a mão livre de Alexandre. Sua mente voltou aos dias antes do acidente, aos segredos que carregava, à culpa que a consumia. Alexandre, sei que você não pode me ouvir, mas preciso te contar algo, murmurou ela, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. Estava pensando em te deixar antes do acidente. As palavras saíram como um suspiro doloroso. Ela nunca admitira isso em voz alta, nem para si mesma, tão claramente. Não porque não te amava. Sempre te amei, Alexandre. Mas estávamos tão distantes, você trabalhando tanto, sempre estressado. E então, Miguel apareceu na minha vida outra vez. Miguel Santos fora o grande amor de juventude de Gabriela. Namoraram por 2 anos na Universidade de Educação, antes de ela conhecer Alexandre numa festa de formatura. Miguel mudara-se para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa de tecnologia e por 15 anos não mantiveram contato. Até que há 3 meses ele voltou a São Paulo. Ele me procurou por rede social, continuou Gabriela, com os olhos marejados. Disse que nunca me esqueceu, que queria me ver. Eu deveria ter dito não, Alexandre. Deveria ter dito que era casada e que você era o homem da minha vida. Mas ela não disse não. Aceitou encontrar Miguel num café no centro da cidade. Só para conversar, disse a si mesma, para matar a saudade de uma época mais simples. O primeiro encontro virou 2, depois 3. Mensagens começaram a chegar no celular dela durante o dia. Nada romântico, apenas conversas sobre o passado, sobre sonhos que ficaram para trás. Alexandre notou a mudança no comportamento da esposa. Gabriela passava mais tempo no celular, sorria olhando a tela, parecia distante durante os jantares em família. Você descobriu as mensagens no meu celular naquela manhã, disse ela, apertando a mão de Alexandre. Lembra? Era um sábado, 15 de junho. Valéria tinha dormido na casa da tia e estávamos só nós 2 em casa.
Alexandre acordara cedo para preparar um café da manhã para Gabriela, uma surpresa romântica que não fazia há meses. Ao ir ao quarto buscá-la, viu o celular dela vibrando na mesinha de cabeceira. A mensagem de Miguel estava na tela. Obrigado pela conversa de ontem. Você continua sendo a pessoa mais especial que já conheci. Você ficou parado ali, segurando meu celular, com aquela expressão que nunca vou esquecer, lembrou Gabriela, com a voz embargada. Não era raiva, Alexandre, era decepção. Era como se você estivesse vendo nosso casamento desmoronar na sua frente. Alexandre largou o celular e saiu do quarto sem dizer nada. Quando Gabriela desceu para a cozinha, encontrou o café da manhã pronto e uma única pergunta dele: quem é Miguel? A discussão que se seguiu foi diferente de todas as outras em 8 anos de casamento. Não houve gritos, nem acusações diretas, apenas uma conversa dolorosa, em que Alexandre descobriu que a esposa estava se encontrando com um ex-namorado há semanas. Eu expliquei que não tinha acontecido nada físico entre nós, disse Gabriela a Alexandre, imóvel na cama. E era verdade, mas você perguntou se eu ainda o amava, e eu não soube responder. Essa incerteza machucou Alexandre mais profundamente do que qualquer traição física. Ele saiu de casa naquela manhã dizendo que precisava de tempo para pensar. Entrou no carro ainda de pijama e dirigiu sem rumo. O acidente aconteceu na Avenida Paulista, perto do Parque Ibirapuera. Alexandre bateu contra um poste após derrapar numa curva. As investigações sugeriram que ele dirigia acima do limite de velocidade, possivelmente distraído. A culpa é minha, sussurrou Gabriela. Se eu não tivesse aceitado ver Miguel, se tivesse sido honesta com você desde o início, nada disso teria acontecido. Nesse momento, ela sentiu novamente a pressão na mão. Alexandre estava apertando seus dedos, como se tentasse dizer que ela estava errada. Alexandre, você realmente pode me ouvir? O doutor Oliveira entrou na sala com Dona Sofia Ribeiro, a mãe de Alexandre. Já idosa, Dona Sofia era uma mulher elegante, que sempre tratou Gabriela com uma cortesia fria, nunca aprovando completamente o casamento do filho com uma professora de escola pública. Gabriela, que bom que você está aqui, disse Dona Sofia, embora o tom sugerisse o contrário. Precisamos conversar sobre o estado de Alexandre. Ele reagiu quando falei com ele, explicou Gabriela. Apertou minha mão 2 vezes. O doutor já me explicou que podem ser apenas reflexos, respondeu Dona Sofia, sentando-se na cadeira do outro lado da cama. Mas, já que estamos aqui, talvez seja a hora de conversarmos sobre algumas decisões importantes. O doutor Oliveira revisou os monitores e anotou no prontuário. Vou solicitar uma nova série de exames neurológicos, disse. Se houver alguma mudança no quadro de Alexandre, precisamos documentar tudo adequadamente. Após a saída do médico, um silêncio constrangedor se instalou. Dona Sofia olhava fixamente para Gabriela como se avaliasse cada gesto da nora. Posso te fazer uma pergunta, Gabriela? Disse Dona Sofia. Claro. Por que você demorou 3 dias para vir ao hospital após o acidente? A pergunta atingiu Gabriela como um soco. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo diante de Alexandre, mesmo inconsciente. Eu estava em choque, respondeu desviando o olhar. Em choque, repetiu Dona Sofia, com ceticismo. Seu marido sofreu um acidente grave num sábado de manhã, e você só apareceu na terça à noite. Onde você estava, Gabriela? A verdade era que Gabriela entrou em pânico total após receber a ligação do hospital. A culpa e o desespero a paralisaram. Ela passou 3 dias trancada em casa, ignorando chamadas, sem aceitar que Alexandre estava lutando pela vida por causa de uma discussão que ela provocou. Eu não conseguia aceitar o que tinha acontecido, admitiu ela, com lágrimas escorrendo. Sabia que era minha culpa. Sua culpa? Dona Sofia se inclinou para a frente. Por que seria sua culpa, Gabriela?
Antes que Gabriela pudesse responder, a porta se abriu e Valéria entrou com uma mochila escolar. Aos 16 anos, ela era uma mistura perfeita dos traços de Alexandre e Gabriela, com os olhos expressivos do pai e o sorriso doce da mãe. "Oi, mãe", disse Valéria, beijando a testa de Alexandre antes de cumprimentar as outras. "Como ele está hoje?" Sua mãe disse que ele reagiu quando ela falou com ele, explicou Dona Sofia. Valéria se animou. "Sério, ele vai acordar. Ainda não sabemos, querida", disse Gabriela. "O médico vai fazer mais exames." Valéria sentou-se na beirada da cama e segurou a mão livre do pai. "Pai, sou eu, a Val. Se você pode me ouvir, aperta minha mão." Todos ficaram em silêncio, observando. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, os dedos de Alexandre se contraíram levemente. "Apertou!" gritou Valéria. "Pai, eu te amo tanto!" Dessa vez, a reação foi mais clara. Alexandre apertou a mão da filha com mais força e uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho fechado. "Meu Deus!" sussurrou Dona Sofia. "Ele está chorando." O doutor Oliveira foi chamado e ficou intrigado com as reações de Alexandre. "Isso é muito interessante", disse, fazendo anotações. "Ele só reage quando falam diretamente com ele, especialmente você, Dona Gabriela. E agora, Valéria." "O que isso significa?" perguntou Gabriela. "Pode significar que ele tem algum nível de consciência, embora não consiga responder de forma convencional. Vou consultar um especialista em neurologia." Quando ficaram sozinhas com Alexandre, Valéria virou-se para a mãe com uma expressão séria. "Mãe, por que a vovó disse que era sua culpa?" Gabriela sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Valéria sempre fora inteligente e perspicaz, e ela sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. "Valéria, você lembra como eu e seu pai estávamos nos últimos meses?" "Lembro. Quase não conversavam. O pai estava sempre estressado e você vivia no celular." "É isso. Estávamos passando por um momento difícil no nosso casamento." Valéria ficou em silêncio, processando. "Vocês iam se separar?" A pergunta direta pegou Gabriela desprevenida. Ela olhou para Alexandre como se esperasse que ele acordasse e a ajudasse a encontrar as palavras certas. "Eu estava confusa, Val. Muito confusa por muitas coisas." "Isso não responde minha pergunta." Gabriela suspirou. Valéria estava crescendo e merecia honestidade, mesmo que doesse. "Não sei se íamos nos separar, mas precisávamos resolver problemas sérios na nossa relação." "Que tipo de problemas?" Antes que Gabriela pudesse responder, Dona Sofia voltou com uma enfermeira que Gabriela não conhecia. "Gabriela, esta é a enfermeira Cláudia", disse Dona Sofia. "Ela trabalhou no turno da noite nos primeiros dias após o acidente. Tem informações que podem ser importantes." Cláudia, uma mulher de cerca de 40 anos, com uma maneira gentil, mas direta, falou: "Dona Gabriela, lembro-me muito bem da primeira noite que seu marido chegou aqui. Ele estava delirando por causa da medicação, mas repetia coisas específicas." "Que tipo de coisas?" perguntou Gabriela com ansiedade crescente. "Ele falava sobre uma casa, dizia algo sobre uma casa com um jardim que precisava contar para alguém. E também mencionava um nome: Sofia, não Miguel. Dizia algo sobre Miguel e perdão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Sofia olhou para Gabriela com uma expressão de surpresa e crescente compreensão. "Quem é Miguel, Gabriela?" perguntou Dona Sofia, com a voz tensa. Valéria também olhava para a mãe, esperando uma resposta. "Miguel era..." Gabriela lutava por palavras. "É um velho amigo que voltou a São Paulo recentemente." "Velho amigo", repetiu Dona Sofia, com ceticismo. "Que tipo de amigo faria seu marido falar sobre perdão enquanto delirava?" Gabriela olhou para Alexandre na cama do hospital, com tubos e aparelhos o mantendo vivo, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Miguel foi meu namorado na universidade antes de conhecer Alexandre." A confissão caiu como uma bomba
na sala silenciosa. E vocês se reencontraram recentemente, disse Dona Sofia, mais como afirmação do que pergunta. Sim, mãe, disse Valéria, tentando processar a informação. Você estava traindo o papai? Não. Gabriela se levantou bruscamente. Nunca aconteceu nada físico entre mim e Miguel, só conversamos algumas vezes. Algumas vezes, repetiu Dona Sofia. E Alexandre descobriu. Na manhã do acidente, admitiu Gabriela, desabando na cadeira. Ele viu mensagens no meu celular. Valéria se levantou lentamente, olhando para a mãe com uma mistura de decepção e raiva. Então, foi por isso que ele saiu de casa daquele jeito. Por isso, aconteceu o acidente. Valéria, não é tão simples. Não é simples? A voz da adolescente estava carregada de emoção. Meu pai está aqui nesta cama, porque minha mãe estava trocando mensagens com outro homem. Valéria, baixa a voz, pediu Dona Sofia, embora ela mesma parecesse lutar para controlar suas emoções. Por que eu deveria baixar a voz? Valéria chorava agora. Meu pai está há 3 meses em coma por sua culpa. Gabriela sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. A culpa que carregara sozinha por meses agora estava exposta, e as pessoas que mais amava a olhavam com decepção e raiva. Sei que vocês têm todo o direito de estar bravas comigo, disse ela, com a voz trêmula. Sei que cometi erros terríveis, mas amo Alexandre e te amo, Valéria. Tudo o que fiz foi porque estava confusa e infeliz. Infeliz? Dona Sofia se levantou. Você era infeliz no casamento com meu filho? Não era Alexandre que me fazia infeliz. Gabriela se deteve, percebendo que estava prestes a dizer algo que poderia piorar tudo. Era o que, Gabriela? Insistiu Dona Sofia. Esquece, isso não importa agora. Oh, mas importa. Meu filho está nesta cama e quero entender exatamente o que levou a isso. Valéria sentara-se novamente ao lado do pai, segurando sua mão e chorando baixinho. Pai, me desculpe tanto, sussurrava ela. Desculpe-me por mamãe ter feito isso com você. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Alexandre apertou a mão de Valéria e, ao mesmo tempo, estendeu a outra mão para Gabriela. Todos na sala ficaram paralisados, observando o movimento lento, mas deliberado, de Alexandre. Ele quer que você pegue a mão dele, mãe, disse Valéria, com a voz entrecortada. Gabriela hesitou por um momento, então estendeu a mão e entrelaçou seus dedos com os de Alexandre. Imediatamente, ele apertou com uma força surpreendente, como se tentasse transmitir uma mensagem de perdão. Alexandre, sussurrou ela, você pode me perdoar? A resposta veio na forma de 3 pequenos apertos consecutivos na mão dela. Era o código que criaram quando namoravam. 3 apertos significavam te amo. Ele ainda te ama, disse Valéria, secando as lágrimas do rosto. Mesmo depois de tudo isso, papai ainda te ama. Dona Sofia observava a cena com uma expressão complexa, misturando surpresa, emoção e algo que parecia uma reavaliação de suas percepções sobre a nora. Talvez, disse ela finalmente, devêssemos ouvir toda a história antes de julgar qualquer coisa. Gabriela olhou para a suegra com gratidão. Pela primeira vez em 3 meses, sentiu uma pequena faísca de esperança. Há muitas coisas que vocês não sabem, disse ela, sobre mim, sobre Alexandre, sobre nosso casamento. Talvez seja a hora de ser completamente honesta. Nesse momento, o Dr. Oliveira entrou na sala, seguido por uma médica que Gabriela não conhecia. Família Ribeiro. Esta é a doutora Camila Vaz, neurologista, apresentou o Dr. Oliveira. Contei a ela sobre as reações do paciente. Ela gostaria de fazer algumas provas. Claro, doutora, disse Dona Sofia. Vamos sair para que vocês trabalhem. Na verdade, disse a doutora Camila, gostaria que ficassem. Preciso observar como ele reage especificamente à presença de vocês. A médica começou uma série de testes simples, pedindo que cada membro da família falasse com Alexandre e observando suas reações.
Os resultados foram impressionantes. Alexandre respondia consistentemente aos estímulos familiares, especialmente quando Gabriela e Valéria falavam. Isso é muito promissor, explicou a doutora Camila. Indica que ele tem algum nível de consciência preservado. Vamos intensificar o protocolo de estimulação e ver se conseguimos ajudá-lo a despertar completamente. Quando os médicos saíram, a família ficou sozinha novamente. O ambiente na sala mudara sutilmente. Ainda havia tensão e dor, mas também uma nova sensação de esperança. Gabriela, disse Dona Sofia, sentando-se novamente. Você mencionou que há coisas que não sabemos sobre você e Alexandre. Talvez seja a hora de conversarmos abertamente. Gabriela assentiu, sabendo que chegara o momento de revelar verdades que guardara por anos. Vocês sabem que eu e Alexandre nos conhecemos numa festa de formatura, começou ela. Mas o que não sabem é que quase não fui a essa festa. Valéria se ajeitou na cadeira, interessada em ouvir a história dos pais que nunca conhecera completamente. Eu tinha terminado meu namoro com Miguel uma semana antes da formatura, continuou Gabriela. Foi uma ruptura muito dolorosa. Ele conseguira um trabalho no Rio de Janeiro e queria que eu fosse com ele. Eu disse que não estava pronta para deixar tudo aqui em São Paulo. Por que não estava pronta? Perguntou Valéria. Porque eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego como professora na rede municipal. Era um sonho que persegui por anos. Além disso, sua avó Carmen estava doente na época e eu não podia deixá-la sozinha. Dona Sofia assentiu, lembrando-se da mãe de Gabriela, que falecera 5 anos antes. Miguel não entendeu minha decisão, continuou Gabriela. Disse que eu estava escolhendo uma vida pequena em vez de crescer com ele. Isso me machucou muito. Foi por isso que terminaram? Perguntou Valéria. Em parte, mas também porque percebi que ele não me conhecia de verdade. Se me conhecesse, saberia que eu nunca abandonaria minha mãe doente ou renunciaria aos meus sonhos por ninguém. Gabriela olhou para Alexandre na cama, seu rosto sereno, sob os aparelhos médicos. Quando conheci seu pai naquela festa, uma semana depois, eu estava devastada. Não queria falar com ninguém, muito menos começar uma nova relação. Mas vocês se conectaram mesmo assim, disse Dona Sofia. Sim, mas não foi imediato. Alexandre foi muito paciente comigo. Não tentou me impressionar com grandes gestos ou promessas, apenas estava lá, sendo ele mesmo. Gabriela lembrava claramente aquela primeira conversa com Alexandre. Ele se aproximara dela no jardim da casa onde acontecia a festa, oferecendo um copo d'água ao ver que Elsko estivera chorando. Posso te fazer companhia? Perguntara ele simplesmente. Depende do tipo de companhia, respondera ela, ainda na defensiva. Do tipo silencioso. Não preciso saber por que você está triste. E você não precisa fingir que está bem. Essa simplicidade e compreensão tocaram Gabriela profundamente. Numa semana cheia de pessoas, tentando convencê-la de que tomara a decisão errada sobre Miguel, Alexandre foi a primeira pessoa que aceitou seus sentimentos sem julgá-la. Ficamos conversando até o amanhecer, lembrou Gabriela. Ele me contou sobre o sonho de abrir sua própria oficina mecânica, sobre como queria construir uma vida simples, mas feliz. Não havia pretensão nem pressão. Lembro quando ele chegou em casa naquela manhã, disse Dona Sofia, com um sorriso nostálgico. Estava radiante, dizendo que conheceu a mulher com quem ia se casar. Ele disse isso? Valéria parecia surpresa. No primeiro dia que te conheceu, filha, confirmou Dona Sofia. Eu achei que ele estava sendo dramático, mas ele tinha certeza absoluta. Gabriela sentia lágrimas escorrerem ao lembrar aquela época, a paixão verdadeira e profunda que sentira por Alexandre, a sensação de ter encontrado seu lugar no mundo ao lado dele. Então, o que aconteceu? Perguntou Valéria. Por que chegaram ao ponto de quase se separar? Gabriela respirou fundo. Essa era a parte mais difícil da história.
A vida aconteceu, disse ela simplesmente. Seu pai trabalhava tanto para nos dar uma boa vida, Valéria. Às vezes, chegava em casa tão cansado que mal conseguia falar. E eu lidando com crianças na escola o dia todo, às vezes, só queria dividir meus problemas com alguém. Mas vocês podiam conversar um com o outro, disse Valéria. Deveríamos, mas de alguma forma, paramos de fazer isso. Começamos a viver vidas paralelas. Ele focado no trabalho, eu focada na escola e em você. Nos tornamos mais como colegas de casa do que marido e mulher. Dona Sofia observava a Gabriela com uma expressão pensativa. E quando Miguel voltou, você lembrou como era ser cortejada novamente? Disse ela, sem julgamento na voz. Exatamente. Miguel me fazia sentir especial outra vez, prestava atenção no que eu dizia, lembrava de pequenos detalhes das nossas conversas. Sei que isso não justifica o que fiz, mas você sentia falta de se sentir desejada, completou Dona Sofia. Gabriela assentiu, surpresa com a compreensão da suegra. Me senti culpada por isso. Alexandre é um homem maravilhoso, um pai incrível, um marido fiel. Eu não tinha direito de me sentir negligenciada. Claro que tinha, disse Dona Sofia, firme. O casamento não é só fidelidade e responsabilidade, é também conexão emocional. Valéria ouvia atentamente, amadurecendo visivelmente enquanto compreendia as complexidades da relação dos pais. Mãe, por que vocês nunca falaram sobre isso? Perguntou ela. Porque eu tinha medo, admitiu Gabriela. Medo de parecer egoísta, medo de magoar seu pai, medo de descobrir que talvez tivéssemos crescido em direções diferentes. E quando Alexandre descobriu sobre Miguel? Perguntou Dona Sofia. Gabriela fechou os olhos, lembrando aquela manhã terrível. Ele ficou devastado. Não com raiva, Valéria. Devastado. Me olhou e disse: falhei tanto como marido que você teve que buscar em outro lugar o que eu deveria te dar. A culpa que atormentara Gabriela por meses lhes voltou com força. Eu disse que não era culpa dele. Mas ele respondeu: se não fosse, você não teria feito isso. E então ele saiu. A sala ficou em silêncio por alguns momentos. Valéria segurava a mão do pai. E Gabriela podia ver que ela estava processando tudo o que ouvira. Papai achou que era culpa dele, disse Valéria, finalmente. Sim, e talvez, de certa forma, nós dois tivéssemos culpa. Não pela traição emocional que cometi, isso foi minha escolha, mas por termos deixado nosso casamento chegar a um ponto em que me senti tão desconectada dele. Dona Sofia caminhou até a janela, olhando o jardim do hospital lá embaixo. Gabriela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda ama meu filho? A pergunta não surpreendeu Gabriela. Ela se fizera a mesma pergunta centenas de vezes nos últimos 3 meses. Sim, respondeu sem hesitar. Amo ele mais do que nunca. Quase perdê-lo me fez perceber que tudo isso com Miguel era só nostalgia de uma época mais simples da minha vida. Alexandre é o homem que escolhi, com quem construí uma família, com quem quero envelhecer. Miguel é parte do meu passado e deve continuar assim. Nesse momento, a porta da sala se abriu e um homem desconhecido entrou hesitante. Era alto, bem vestido, com um cabelo escuro e uma expressão nervosa. Gabriela sentiu o estômago afundar ao reconhecê-lo. Miguel, sussurrou ela. O que você está fazendo aqui? Miguel Santos estava parado na porta, claramente desconfortável com a situação. Fiquei sabendo do acidente, disse ele. Queria saber como Alexandre estava. Dona Sofia virou-se da janela com uma expressão gélida. E você é? Miguel Santos. Era... Hesitou, olhando para Gabriela em busca de ajuda. Ele é o Miguel, disse Valéria, com frieza. A tensão na sala era palpável. Miguel parecia se arrepender de ter vindo. Não deveria ter vindo, disse ele. Só queria saber se ele estava bem. Ele não está bem, disse Valéria com dureza. Está em coma há 3 meses. Valéria,
advertiu Gabriela suavemente. O que, mãe? Ele não tem direito de saber a verdade. Miguel olhou para Alexandre na cama do hospital e sua expressão se encheu de culpa e arrependimento. Meu Deus, me desculpe tanto, murmurou ele. Nunca quis que algo assim acontecesse. Mas aconteceu, disse Dona Sofia com firmeza. Por que procurou minha nora sabendo que ela era casada? Miguel desviou o olhar, claramente envergonhado. Porque sempre me arrependi de tê-la deixado ir. Quando voltei a São Paulo e soube que ela ainda vivia aqui, pensei que talvez fosse minha segunda chance. Mesmo sabendo que ela era casada e tinha uma filha, insistiu Dona Sofia. Eu pensei que talvez ela não estivesse feliz, que talvez pudéssemos... Pudéssemos o quê? A voz de Gabriela estava carregada de emoção. Miguel, nunca te dei nenhum sinal de que queria deixar minha família, mas você continuava me encontrando, respondia minhas mensagens, retrucou Miguel. Porque eu estava confusa, porque estava passando por um momento difícil no meu casamento, e você representava uma época mais simples da minha vida. Valéria observava o diálogo com uma fascinação mórbida. Então, você usou minha mãe como válvula de escape, disse ela a Miguel. Não foi assim, protestou Miguel. Eu realmente... Realmente o quê? Interrompeu Dona Sofia. A amava? Se a amasse, teria respeitado a vida que ela construiu. Miguel ficou em silêncio por um momento, lutando com suas próprias culpas e arrependimentos. Vocês estão certas, disse. Finalmente. Fui egoísta. Não pensei nas consequências das minhas ações. As consequências, repetiu Valéria, são meu pai nesta cama. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Alexandre começou a se agitar na cama, como se tentasse despertar. Os monitores começaram a apitar mais rápido. Alexandre! Gabriela se levantou imediatamente, segurando sua mão. Os olhos de Alexandre se moviam sob as pálpebras fechadas e ele emitiu um som baixo, abafado pelos tubos. Chame o médico! Gritou Dona Sofia. Valéria correu para o corredor, chamando pelo Dr. Oliveira, enquanto Gabriela se inclinava sobre Alexandre. Alexandre, sou eu, Gabriela. Você pode me ouvir? Os olhos de Alexandre se abriram lentamente, desfocados no início, depois fixando-se gradualmente no rosto de Gabriela. Ele tentou falar, mas os tubos de respiração o impediam. O Dr. Oliveira chegou correndo com uma equipe médica completa. Ele está despertando, explicou Gabriela. Abriu os olhos e tentou falar. Todos saíam da sala agora, instruiu o Dr. Oliveira. Vamos avaliar o estado dele. Por favor, suplicou Gabriela. Deixe-me ficar. Ele reage melhor quando estou aqui. O Dr. Oliveira hesitou por um momento, depois assentiu. Só você. Os outros, por favor, esperem no corredor. Dona Sofia, Valéria e Miguel saíram da sala, deixando Gabriela sozinha com Alexandre e a equipe médica. Pelo vidro, podiam ver os médicos trabalhando, verificando reflexos e removendo cuidadosamente alguns tubos. Ele vai ficar bem? Perguntou Valéria, abraçando a avó. Ainda não sabemos, querida, respondeu Dona Sofia. Mas o fato de ele estar despertando é um sinal muito positivo. Miguel mantinha-se afastado, claramente sentindo-se deslocado. Eu deveria ir embora, disse ele a Dona Sofia. Sim, deveria, concordou ela. E espero que reflita sobre o papel que teve nesta situação. Todos os dias, respondeu Miguel. Não passa um dia sem que eu me arrependa de ter procurado Gabriela. Antes de sair, ele se virou para Valéria. Sua mãe é uma mulher extraordinária e seu pai tem sorte de tê-la. Espero que ele se recupere completamente. Após a saída de Miguel, Dona Sofia e Valéria ficaram observando pelo vidro. Dentro da sala, Alexandre conseguira manter os olhos abertos e olhava diretamente para Gabriela. Pode falar com ele agora, disse o Dr. Oliveira a Gabriela, mas devagar e sem pressioná-lo. Alexandre, disse Gabriela suavemente, segurando sua mão. Como você se sente?
Alexandre moveu os lábios, tentando formar palavras. Sua voz saiu rouca e fraca, mas audível. Gabriela? Sim, sou eu. Estou aqui. Te estranhei. As lágrimas rolaram pelo rosto de Gabriela. Eu também te estranhei. Muito, Alexandre. Muito. Alexandre tentou levantar a mão para tocar o rosto dela, mas ainda estava muito fraco. Perdão, perdão. Gabriela ficou confusa. Alexandre, você não tem nada que pedir perdão. Eu é que... Perdão por não ter sido o marido que você merecia. As palavras, embora fracas e entrecortadas, atingiram Gabriela como um raio. Mesmo após 3 meses em coma, mesmo após tudo o que acontecera, Alexandre ainda se culpava pelo estado do casamento deles. Não, disse ela com firmeza. Alexandre, escute bem o que vou dizer. Você é o melhor marido que eu poderia ter. O que aconteceu foi minha culpa, minhas decisões. Você não tem nada que pedir perdão. Alexandre fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo canto. Te amo. Eu também te amo, mais do que você pode imaginar. O doutor Oliveira se aproximou discretamente. Dona Gabriela, ele precisa descansar agora, mas os sinais vitais estão estáveis. É um despertar muito promissor. Ele vai se recuperar completamente? Perguntou ela. É cedo para dizer, mas as chances são muito boas. Vai levar tempo e fisioterapia, mas ele está respondendo bem. Gabriela beijou suavemente a testa de Alexandre. Descansa agora. Vou estar aqui quando você acordar de novo. Ao sair da sala, Valéria correu para abraçá-la. Como ele está? Cansado, mas consciente. Reconheceu minha voz, disse algumas palavras. E o que ele disse? Perguntou Dona Sofia. Gabriela hesitou por um momento. Pediu perdão. Perdão por não ter sido o marido que eu merecia. Mesmo depois de tudo, ele ainda se culpa. Dona Sofia balançou a cabeça com tristeza. Isso é tão típico do Alexandre, sempre assumindo responsabilidade por coisas que não são culpa dele. Vou contar a ele tudo o que descobrimos, disse Gabriela, sobre como ele reagia à nossa presença durante o coma, sobre como tentava se comunicar conosco. Ele precisa saber que, mesmo inconsciente, estava lutando para voltar para nós. Mãe, disse Valéria, hesitante, o que vai acontecer agora com vocês? Gabriela olhou pelo vidro para Alexandre, dormindo na cama do hospital. Vamos conversar honestamente pela primeira vez em muito tempo. Vamos falar dos nossos erros, do que queremos do nosso casamento, de como podemos fazer melhor. E se descobrirem que não podem consertar as coisas? A pergunta de Valéria era válida e assustadora. Gabriela pensou cuidadosamente antes de responder. Então, pelo menos teremos tentado do jeito certo dessa vez, com honestidade e respeito mútuo. Mas eu acredito que podemos reconstruir nossa relação, Valéria. Quase perder seu pai me fez perceber que todos os problemas que tínhamos eram pequenos comparados ao amor que ainda sentimos um pelo outro. Nos dias seguintes, Alexandre mostrou progressos constantes. Cada dia ele ficava acordado por períodos mais longos e conseguia manter conversas mais extensas. O doutor Oliveira estava otimista sobre sua recuperação completa. Durante uma das tardes, quando Alexandre estava mais alerta, Gabriela decidiu que era hora de abordar os assuntos difíceis. Alexandre, precisamos falar sobre o que aconteceu antes do acidente, disse ela, segurando sua mão. Alexandre a olhou com seriedade, claramente sabendo que essa conversa chegaria eventualmente. Eu sei, disse ele, a voz ainda um pouco rouca, mas mais forte. Lembro de tudo, da discussão, do Miguel, de como me senti quando vi aquelas mensagens. Gabriela respirou fundo. Estava preparada para essa conversa há dias. Alexandre, preciso que saiba que nunca houve nada físico entre mim e Miguel. Só conversamos algumas vezes. Eu sei, disse Alexandre com calma. Nunca pensei que você me trairia fisicamente, mas emocionalmente você me traiu e isso dói igual.
Alexandre ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Por quê? Perguntou finalmente. O que eu fiz de errado? Não foi o que você fez, Alexandre. Foi o que nós dois deixamos de fazer. Paramos de nos conectar, de conversar de verdade, de nos interessar pela vida um do outro. Alexandre assentiu lentamente. Eu sei. Trabalhei tanto que, quando chegava em casa, só queria dormir. E você? Você parecia tão ocupada com a escola e com a Valéria. Nós nos acomodamos, disse Gabriela. Começamos a tomar nosso amor como garantido e, quando Miguel apareceu, ele me deu a atenção que eu não estava recebendo de você. Sim, mas Alexandre, quero que entenda uma coisa. Em nenhum momento quis te deixar ou deixar nossa família. Eu estava confusa, me sentia negligenciada, mas nunca duvidei do meu amor por você. Alexandre apertou sua mão. Então, por que não falou comigo? Por que foi buscar essa atenção em outro lugar? Era a pergunta que Gabriela mais temia, mas sabia que era necessária. Porque eu tinha medo, admitiu ela. Medo de parecer egoísta, medo de descobrir que você não me via mais da mesma forma, medo de enfrentar os problemas reais do nosso casamento. E foi mais fácil fantasiar com o passado. Exatamente. Miguel representava uma época em que eu me sentia especial, desejada, interessante. Com você, eu me sentia como uma colega de quarto. Alexandre fechou os olhos, processando a dor das palavras honestas de Gabriela. Dói ouvir isso, disse ele. Mas entendo, porque eu me sentia igual. Você também parecia mais interessada no trabalho, na Valéria, em qualquer coisa que não fosse eu. Quando tentava te contar sobre meu dia ou meus problemas na oficina, você parecia distraída. Gabriela percebeu que eles haviam criado um círculo vicioso. Quanto mais distantes estavam, mais se afastavam emocionalmente, até que pararam de tentar se conectar completamente. Cometemos os mesmos erros pelas mesmas razões, disse ela. A diferença é que você não buscou atenção em outro lugar. Não tive a oportunidade, disse Alexandre, com um toque de ironia. Mas quem sabe, se alguém do meu passado tivesse aparecido, será que eu teria feito o mesmo? Alexandre pensou honestamente na pergunta. Não sei, espero que não, mas me sentia tão invisível no nosso casamento que talvez sim. A honestidade brutal da conversa era dolorosa, mas Gabriela sentia que finalmente estavam se comunicando de verdade pela primeira vez em anos. Então, onde erramos? Perguntou ela. Paramos de nos apaixonar um pelo outro, disse Alexandre. Quando foi a última vez que saímos só nós dois, que tivemos uma conversa sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas esperanças? Gabriela pensou, mas não conseguiu lembrar. Muito tempo, muito tempo. E paramos de fazer esforço, continuou Alexandre. Eu chegava em casa cansado e assumia que você sabia que eu te amava. Você cuidava de tudo em casa e assumiu que eu percebia e valorizava isso. Assumimos que o amor era suficiente sem demonstração, disse Gabriela. Exato. E o amor precisa ser alimentado, cultivado, demonstrado todos os dias. Nesse momento, Valéria entrou na sala, carregando flores frescas. Olá, pai. Como você está se sentindo hoje? Melhor, disse Alexandre, sorrindo para a filha. Sua mãe e eu estávamos tendo uma conversa importante sobre o casamento de vocês, sim, e sobre como vamos fazer melhor daqui para frente. Então, vocês não vão se separar? Gabriela e Alexandre trocaram olhares. Era uma pergunta justa, e Valéria merecia uma resposta honesta. Ainda não sabemos, disse Gabriela. Estamos falando sobre tudo o que deu errado e vendo se podemos consertar, mas queremos tentar. Sim, responderam os dois ao mesmo tempo. Depois riram da sincronia. Isso é um bom sinal, disse Valéria, sorrindo pela primeira vez em semanas. Valéria, disse Alexandre, sua mãe me contou que você ficou muito brava com ela quando soube do Miguel. Valéria assentiu, ficando séria de novo. Fiquei. Ainda estou um pouco. Por quê? Porque quase te perdi por causa disso.
porque nossa família quase acabou. Alexandre estendeu a mão para a filha. Vem cá, querida. Valéria se aproximou e Alexandre a puxou para um abraço. Sua mãe cometeu um erro, mas não foi um erro que merecesse me custar a vida ou custar nossa família. Às vezes, os adultos tomam decisões ruins quando estão confusos ou infelizes, mas a mãe deveria ter conversado com você em vez de procurar outro homem. Sim, deveria, mas eu também deveria ter percebido que ela estava infeliz e perguntado o que eu poderia fazer para ajudar. Valéria olhou entre os pais, processando as complexidades que estava aprendendo sobre relacionamentos adultos. O casamento é mais complicado do que eu pensava, disse ela. Muito mais, concordou Gabriela. Mas também é mais bonito quando funciona. E vocês acham que pode funcionar de novo? Alexandre olhou para Gabriela com ternura. Sua mãe é a única mulher que quero ao meu lado. Ela cometeu um erro. Eu cometi erros. Mas o amor que temos é real e vale a pena lutar por ele. E você, mãe? Quase perder seu pai me fez perceber que não há ninguém no mundo que eu prefira ter como companheiro de vida. Miguel era parte do meu passado, mas seu pai é meu presente e meu futuro. Dona Sofia escolheu esse momento para entrar na sala carregando uma pequena mala. Como está meu filho hoje? Perguntou, beijando a testa de Alexandre. Muito melhor, mãe. Gabriela e eu estávamos falando sobre nosso casamento. Dona Sofia sentou-se, colocando a mala ao lado da cadeira. Chegaram a alguma conclusão? Queremos lutar para reconstruir nossa relação, disse Gabriela. Dona Sofia assentiu, aprovadora. Fico feliz em ouvir isso. A propósito, trouxe algumas coisas da casa de vocês que podem ser úteis para a recuperação de Alexandre. Ela abriu a mala e tirou algumas roupas de Alexandre, fotos da família e um pequeno caderno que Gabriela não reconheceu. O que é isso? Perguntou Alexandre, olhando o caderno. Encontrei na sua mesinha de cabeceira, explicou Dona Sofia. Parecia importante. Alexandre pegou o caderno com mãos trêmulas e o abriu. Sua expressão mudou imediatamente. Meu Deus! Murmurou. O que é? Perguntou Gabriela. Alexandre a olhou com lágrimas nos olhos. É um caderno onde eu escrevia sobre você, sobre nós. Comecei a escrever há uns 6 meses, quando percebi que estávamos nos afastando. Ele folheou algumas páginas e começou a ler em voz alta. 15 de janeiro. Gabriela chegou em casa cansada hoje. Tentei conversar com ela sobre meu dia, mas ela estava distraída. Preciso encontrar uma forma de nos reconectarmos. Ele pausou e continuou. 3 de fevereiro. Quero levar Gabriela para jantar fora. Só nós dois. Mas toda vez que sugiro, ela diz que está cansada ou que Valéria precisa de ajuda com o dever de casa. Talvez eu deva simplesmente marcar e surpreendê-la. Gabriela ouvia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Alexandre, eu não sabia que você estava tentando. Tem mais, disse ele, passando para outra página. 20 de março. Vi Gabriela olhando uma foto nossa do casamento hoje. Ela parecia triste. Quero fazê-la sorrir assim de novo, mas não sei como. Talvez devêssemos renovar nossos votos ou fazer uma segunda lua de mel. Ele continuou lendo várias anotações, cada uma mostrando sua crescente preocupação com o estado do casamento e suas tentativas frustradas de se reconectar com a esposa. A última anotação, disse Alexandre, virando para a página final, foi escrita na noite anterior ao acidente. Ele pigarreou e leu. 14 de junho. Descobri hoje que Gabriela tem conversado com Miguel, o ex-namorado dela. Li algumas mensagens no celular dela. Estou devastado, mas também entendo. Falhei como marido. Parei de cortejá-la, de fazê-la se sentir especial. Amanhã vou conversar com ela. Vou ser honesto sobre meus sentimentos e perguntar o que posso fazer para salvar nosso casamento. Também vou contar sobre a casa. Que casa? Perguntou Gabriela confusa. Alexandre sorriu weakly. Era para ser uma surpresa.
Lembra da casa que sempre sonhávamos em comprar? Aquela na Rua das Acácias, com o jardim grande, a casa amarela com a varanda. Gabriela a conhecia bem. Nos primeiros anos de casamento, eles passavam por ela, sonhando com o dia em que poderiam comprá-la. Essa mesma foi colocada à venda há 3 meses. Estive economizando e conversando com o banco para conseguir o financiamento. Gabriela não acreditava no que ouvia. Você ia comprar a casa dos nossos sonhos como presente para nosso aniversário de casamento. Queria te surpreender, mostrar que ainda me lembrava dos nossos sonhos compartilhados. A sala ficou em silêncio, enquanto todos processavam a revelação. Alexandre estivera lutando para salvar o casamento, ao mesmo tempo que Gabriela se afastava dele. Alexandre, disse Gabriela, com a voz trêmula, por que não me contou sobre seus sentimentos? Por que não disse que estava preocupado com nosso casamento? Por orgulho, talvez, ou medo. Pensei que, se fizesse coisas especiais por você, demonstrasse meu amor com ações, você perceberia e voltaríamos a ser como antes. E eu estava tão focada no meu próprio sentimento de abandono que não notei seus esforços. Valéria ouvia tudo com fascínio. Então, vocês dois estavam tentando salvar o casamento, mas de formas diferentes e sem falar sobre isso. Exatamente, disse Alexandre. Se tivéssemos simplesmente sentado para conversar honestamente há 6 meses, nada disso teria acontecido. Dona Sofia observava a cena com emoção. Vocês dois são teimosos demais, para o próprio bem, disse ela. Sempre foram. A casa ainda está à venda? Perguntou Gabriela. Alexandre riu com tristeza. Provavelmente não. Já se passaram 3 meses, e com as contas do hospital... Alexandre, não me importa a casa, disse Gabriela com firmeza. Me importo com você, com nossa família, com nossa chance de recomeçar. Mas era nosso sonho. Nosso sonho era ter uma vida feliz juntos. A casa era só o cenário. Alexandre segurou a mão de Gabriela e a levou aos lábios, beijando-a suavemente. Te amo tanto, sussurrou ele. Eu também te amo. O doutor Oliveira entrou na sala nesse momento, interrompendo o momento íntimo. Desculpem me interromper, mas tenho notícias sobre a alta de Alexandre. Já posso ir para casa? Perguntou Alexandre, esperançoso. Em alguns dias, sim, mas você vai precisar de fisioterapia intensiva para recuperar totalmente sua força. E vamos precisar monitorar possíveis efeitos a longo prazo do coma. Que tipo de efeitos? Perguntou Gabriela, preocupada. Problemas de memória, coordenação, fadiga, nada que indique complicações sérias, mas a recuperação pode levar alguns meses. Eu vou cuidar dele, disse Gabriela imediatamente. Na verdade, disse o Dr. Oliveira, seria ideal que ele tivesse apoio emocional constante durante a recuperação. Um trauma como esse pode afetar não só o corpo, mas também o estado mental. Ele tem apoio, disse Dona Sofia. Tem a família inteira. Excelente. Uma rede de apoio forte é fundamental para uma recuperação completa. Após a saída do médico, a família continuou conversando sobre os planos para o retorno de Alexandre para casa. Valéria estava animada, Dona Sofia aliviada e Gabriela determinada a fazer tudo funcionar. Gabriela, disse Alexandre, quando ficaram sozinhos por alguns minutos, tem uma coisa que preciso te perguntar. Pode falar. Você tem certeza de que quer tentar reconstruir nosso casamento? Não quero que você se sinta obrigada por causa do acidente. Gabriela se inclinou sobre Alexandre e olhou diretamente nos olhos dele. Alexandre Ribeiro, você é o homem que escolhi há 8 anos. É o pai da minha filha, meu melhor amigo, meu companheiro de vida. Cometi um erro terrível ao buscar em outro lugar o que deveria ter buscado em você, mas meu amor por você nunca mudou. Se você puder me perdoar, quero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Já te perdoei, disse Alexandre. No momento em que acordei e vi seu rosto, soube que não poderia viver sem você.
Eles se beijaram suavemente, selando uma promessa de reconstrução e renovação. Nos dias seguintes, Alexandre continuou melhorando rapidamente. Sua força voltava gradualmente e os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação completa. A família usou esse tempo para conversar abertamente sobre seus sentimentos, medos e esperanças para o futuro. Gabriela aproveitou uma tarde para fazer algo que vinha planejando há dias. Saiu do hospital e dirigiu até a Casa Amarela, na Rua das Acácias. Para sua surpresa, ainda havia uma placa de "Vende-se" no jardim. Estacionou em frente e ficou observando a casa por alguns minutos. Era exatamente como lembrava: 2 andares, jardim amplo, varanda acolhedora, a casa dos seus sonhos. Pegou o celular e ligou para o número na placa. "Boa tarde. Gostaria de saber sobre a casa à venda, na Rua das Acácias." "Claro", respondeu uma voz feminina, entusiasmada. "Quer agendar uma visita?" "Na verdade, quero saber se ainda aceitam ofertas." "Sim, aceitamos. Tivemos alguns interessados, mas nada concreto ainda." Gabriela sentiu o coração disparar. "Posso passar hoje para conversar sobre o financiamento?" 2 horas depois, ela estava na imobiliária, descobrindo que Alexandre realmente estivera negociando a compra da casa. Seus documentos ainda estavam no arquivo, e a proprietária estava disposta a esperar mais algumas semanas pela decisão final. "Seu marido parecia muito determinado", disse a corretora. "Ele me contou que vocês sonhavam com essa casa há anos." "É verdade. E ainda sonhamos." Gabriela saiu da imobiliária com uma cópia do contrato preliminar que Alexandre assinara. Não era um compromisso definitivo, mas mostrava sua seriedade sobre a compra. Ao voltar ao hospital, encontrou Alexandre conversando animadamente com um fisioterapeuta sobre seu programa de recuperação. "Como foi sua tarde?" perguntou ele, quando ficaram sozinhos. "Produtiva", disse ela, com um sorriso misterioso. "Produtiva como?" Em vez de responder, Gabriela tirou os papéis da imobiliária da bolsa e mostrou a Alexandre. "A casa ainda está à venda." Alexandre olhou os documentos com incredulidade. "Você foi à imobiliária?" "Fui. E a corretora me disse que um homem muito determinado esteve lá há 3 meses, falando sobre como essa casa era o sonho dele e da esposa." Gabriela, com as contas médicas: "Não sei se ainda podemos." "Alexandre, lembra do que eu disse sobre a casa ser só o cenário?" "É verdade, mas talvez possamos trabalhar juntos para tornar esse sonho realidade." "Não agora, mas no futuro." Alexandre segurou os papéis com emoção. "Você realmente quer tentar?" "Quero tentar tudo com você. A casa, o casamento, uma vida melhor para nossa família, mesmo sabendo que vai ser difícil, que vamos ter que reaprender a ser marido e mulher, especialmente por isso. As coisas que valem a pena nunca são fáceis." Na semana seguinte, Alexandre recebeu alta do hospital. A família organizou uma pequena celebração em casa, com Dona Sofia preparando o prato favorito de Alexandre e Valéria, decorando a sala com cartazes de "Bem-vindo ao lar." O primeiro mês em casa foi um desafio. Alexandre se cansava facilmente e tinha sessões de fisioterapia 3 vezes por semana. Gabriela pediu uma licença no trabalho para cuidar dele, e eles usaram esse tempo para se reconectar de verdade. Conversavam todos os dias sobre seus sentimentos, sonhos e medos. Começaram a sair de novo, mesmo que fosse apenas para assistir a filmes juntos no sofá ou fazer piqueniques no quintal. "Sabe de uma coisa?" disse Alexandre uma tarde, enquanto observavam Valéria brincar com o cachorro no jardim. "Quase valeu a pena passar por tudo isso." "Alexandre!" Gabriela deu um tapa brincalhão no braço dele. "Não diga isso." "Não, sério, não é que eu quisesse o acidente, mas olha onde estamos. Estamos mais unidos agora do que nos últimos anos." Gabriela teve que admitir a honestidade brutal que foram forçados a ter durante a recuperação
criara uma intimidade emocional que nunca haviam experimentado antes. É verdade, admitiu ela, mas da próxima vez que nosso casamento precisar de ajustes, vamos conversar, tá? Combinado. 3 meses depois, Alexandre estava quase completamente recuperado. Voltou a trabalhar meio período na oficina e Gabriela retornou às suas funções na escola. Eles estabeleceram novas tradições: jantar, fora toda sexta-feira, só os dois. Caminhadas matinais juntos, nos fins de semana, e uma regra de não usar celulares durante as refeições em família. Numa tarde especial de sábado, Alexandre surpreendeu Gabriela com uma visita à Casa Amarela. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou ela, enquanto ele estacionava em frente. "A corretora disse que podemos visitar o interior hoje." "Alexandre, falamos sobre isso. Não temos condições agora." "Eu sei, mas não custa sonhar." Eles percorreram a casa vazia de mãos dadas, imaginando onde colocariam os móveis, como seria o quarto de Valéria, onde Alexandre montaria sua pequena oficina no porão. "É perfeita", suspirou Gabriela, na sala principal. "É nossa casa", disse Alexandre. "Mesmo que não possamos comprá-la agora, sempre será nossa casa." "O que você quer dizer, Alexandre?" Ele se ajoelhou na sala vazia e tirou uma pequena caixa do bolso. "Gabriela Ribeiro, quer se casar comigo de novo?" Gabriela olhou o anel simples na caixa. Não era o mesmo anel de noivado que ela usava antes, mas um novo, escolhido especialmente para simbolizar o recomeço deles. "Alexandre, você está pedindo para renovarmos nossos votos? Estou pedindo para começarmos de novo, como duas pessoas que se amam profundamente e querem construir uma vida juntas, mas dessa vez sabendo todas as armadilhas que devemos evitar." Gabriela se ajoelhou na frente dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim", disse ela, "sim, quero me casar com você de novo." Eles se beijaram na sala vazia da casa dos seus sonhos, prometendo-se uma segunda chance em tudo. A cerimônia de renovação de votos aconteceu 6 meses depois, no jardim do hospital, onde Alexandre se recuperara. Foi uma celebração pequena e íntima, com apenas a família mais próxima e alguns amigos especiais. Valéria foi a dama de honra, Dona Sofia a madrinha e até a enfermeira Patrícia foi convidada. O Dr. Oliveira também esteve presente, sorrindo com orgulho para seu paciente recuperado. "Alexandre e Gabriela", disse o padre, que os casara originalmente, "vocês passaram por provações que testariam qualquer relação, mas aqui estão mais fortes e unidos do que nunca. Que suas novas promessas sejam construídas sobre a base sólida do que aprenderam sobre amor, perdão e comunicação." Quando chegou-se o momento dos votos pessoais, Alexandre falou primeiro. "Gabriela, quase te perdi por não saber te amar direito. Prometo que nunca mais vou presumir que você sabe o quanto é importante para mim. Prometo te cortejar todos os dias, ouvir seus medos e sonhos e construir nossa vida juntos como uma verdadeira parceria." Gabriela respondeu com lágrimas nos olhos. "Alexandre, quase te perdi por não confiar o suficiente no nosso amor para ser honesta sobre minhas necessidades. Prometo nunca mais buscar em outro lugar o que deveria encontrar em você. Prometo comunicar meus sentimentos, valorizar seus esforços e te amar com a mesma intensidade que você me ama." Quando se beijaram, selando suas novas promessas, toda a família chorou de emoção. A recepção foi simples, mas alegre. Durante o jantar, Dona Sofia fez um brinde especial. "Por Alexandre e Gabriela, que me ensinaram que o amor verdadeiro não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar juntos." Valéria também falou, surpreendendo a todos com sua maturidade. "Meus pais me ensinaram que o casamento não é um conto de fadas, onde tudo é perfeito sempre. É uma escolha diária de amar, perdoar e crescer juntos. Obrigada por me mostrarem como lutar pelo que é importante." No fim da noite, quando estavam sozinhos em casa, Alexandre e Gabriela
Sentaram-se no quintal, olhando as estrelas. Algum arrependimento? Perguntou Alexandre. Sobre renovarmos nossos votos? Nunca. Sobre tudo o que passamos para chegar aqui? Gabriela pensou cuidadosamente na pergunta. Me arrependo da dor que causamos um ao outro. Me arrependo de não termos conversado antes. Mas não me arrependo do que aprendemos sobre nós mesmos e sobre nosso amor. Eu também. Somos melhores agora, mais sábios, mais honestos, mais gratos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite e a sensação de estarem verdadeiramente unidos novamente. Alexandre, disse Gabriela, finalmente sobre a casa amarela. O que tem ela? Ainda sonho com ela às vezes. Eu também. Acha que algum dia ainda podemos consegui-la? Alexandre segurou a mão dela. Acho que podemos conseguir qualquer coisa, desde que trabalhemos juntos por isso. Então, vamos fazer um plano. Um plano de 5 anos para comprar nossa casa dos sonhos. Um plano de 5 anos, repetiu Alexandre, sorrindo. Gostei disso. Nos dá algo para trabalhar juntos. Enquanto isso, vamos fazer desta casa nosso lar dos sonhos. Esta casa já é perfeita, disse Alexandre, olhando ao redor do quintal simples, mas cheio de memórias felizes. Porque você e Valéria estão nela. 1 ano após a renovação dos votos, a vida da família Ribeiro encontrou um novo ritmo. Alexandre e Gabriela não apenas reconstruíram seu casamento, mas criaram algo mais forte e profundo do que antes. Alexandre expandiu sua oficina, contratando 2 funcionários e especializando-se em carros antigos, um sonho que guardara por anos. Gabriela foi promovida a coordenadora pedagógica na escola, um reconhecimento por seu trabalho dedicado com as crianças. Valéria, agora com 17 anos, preparava-se para o vestibular. As conversas difíceis que teve com os pais durante a recuperação de Alexandre a ajudaram a amadurecer e valorizar a família. Mãe, pai, disse ela num jantar de domingo, quero que saibam que sou grata por tudo o que passaram. Grata? Perguntou Gabriela, surpresa. Sim, vocês me mostraram que relações de verdade exigem trabalho, honestidade e perdão. Isso vai me ajudar quando eu encontrar meu próprio amor. E também te mostramos como não fazer as coisas, brincou Alexandre. Isso também, mas principalmente me mostraram que o amor verdadeiro vale qualquer esforço. Durante esse ano, Alexandre e Gabriela implementaram seu plano de 5 anos. Economizavam diligentemente. Alexandre aceitava trabalhos extras e Gabriela dava aulas particulares nos fins de semana. Mas mais importante que o dinheiro era o que construíram em termos de intimidade emocional. Conversavam sobre tudo: trabalho, sonhos, frustrações, alegrias. Nunca mais deixavam problemas sem resolver. Uma tradição especial que desenvolveram foi a noite de confissões mensal, onde podiam compartilhar qualquer coisa que os preocupasse ou empolgasse, sem julgamento. Confesso, disse Gabriela numa dessas noites, que às vezes ainda me sinto culpada pelo acidente. Confesso, respondeu Alexandre, que às vezes ainda tenho pesadelos sobre quase te perder. Essas conversas os mantinham conectados e evitavam que problemas pequenos se tornassem grandes. Dona Sofia também mudara. A experiência de quase perder o filho a fez reavaliar suas prioridades e sua relação com Gabriela. Gabriela, disse ela uma tarde, enquanto cuidavam do jardim juntas, preciso te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Por nunca ter te aceitado completamente como parte da família. Por sempre ter pensado que você não era boa o suficiente para Alexandre. Gabriela parou de plantar e olhou para a sogra. Dona Sofia, isso é passado. Não, não é, porque meu julgamento contribuiu para os problemas que vocês tiveram. Se você tivesse se sentido mais apoiada pela família, talvez não tivesse buscado validação em outro lugar. A observação era dolorosamente perspicaz. Talvez
admitiu Gabriela. Mas as decisões que tomei foram minhas. Mas o ambiente que ajudei a criar não facilitou as coisas. Quero que saiba que agora reconheço que você é o melhor que aconteceu ao meu filho. Elas se abraçaram no jardim, curando velhas feridas e fortalecendo os laços familiares. 2 anos depois, algo inesperado aconteceu. Alexandre recebeu uma ligação da imobiliária. Senhor Ribeiro, sou Laura, da imobiliária Moraes. Lembra da casa na Rua das Acácias? Alexandre sentiu o coração acelerar. Claro. Por quê? A proprietária decidiu baixar o preço significativamente. Ela vai se mudar para outro estado e quer vender rápido. Lembrei que o senhor tinha mostrado muito interesse. Alexandre fez algumas perguntas sobre o novo preço e descobriu que estava dentro do orçamento que ele e Gabriela conseguiram economizar em 2 anos. Posso tomar alguns dias para conversar com minha esposa? Claro, mas não demore muito. Também vou oferecer a outros interessados. Alexandre desligou-lhe o telefone com o coração disparado. Naquela noite, contou a Gabriela sobre a ligação. É nossa chance, disse ele, 2 anos antes do planejado. Tem certeza de que podemos assumir o financiamento? Fiz as contas. É apertado, mas é possível. Gabriela olhou ao redor da casa, onde viveram momentos tão intensos, a discussão que levou ao acidente, os meses de angústia durante o coma, o trabalho de reconstrução do casamento. Esta casa tem muitas memórias, disse ela. Boas e ruins, concordou Alexandre. Talvez seja a hora de criar novas memórias num lugar novo. Então, quer tentar? Gabriela sorriu. Vamos comprar nossa casa dos sonhos. O processo de compra foi rápido. Em 1 mês, estavam assinando os papéis finais e recebendo as chaves da Casa Amarela na Rua das Acácias. Valéria estava eufórica com seu quarto grande e a possibilidade de receber amigos para estudar no jardim. Dona Sofia ofereceu-se para ajudar com a mudança e até sugeriu plantar uma horta no quintal. No dia da mudança, Alexandre e Gabriela se permitiram um momento especial antes da chegada dos móveis. Ficaram sozinhos na sala vazia da casa, a mesma sala onde ele pedira a renovação dos votos. Conseguimos, disse Gabriela, olhando ao redor. Realmente conseguimos, não só a casa, conseguimos reconstruir nossa família, nosso amor, nossa confiança mútua. Alexandre a puxou para seus braços e conseguimos fazer juntos, como deve ser. Eles dançaram lentamente na sala vazia, sem música, apenas celebrando o momento e tudo o que conquistaram juntos. Alexandre, disse Gabriela, com a cabeça apoiada no peito dele, promete que, se algum dia tivermos problemas de novo, vamos conversar em vez de nos afastarmos? Prometo. E você promete que vai confiar em mim o suficiente para compartilhar suas preocupações comigo? Prometo. Quando Valéria chegou com os primeiros móveis, encontrou os pais ainda abraçados na sala. Vocês vão ficar aí o dia todo? Brincou ela. Talvez, respondeu Gabriela rindo. Tudo bem, mas primeiro me ajudem a decidir onde vai o sofá. Passar a primeira noite na casa nova foi mágico. Cada um escolheu seu canto favorito. Alexandre, no pequeno escritório, onde poderia trabalhar em projetos pessoais. Gabriela, na cozinha espaçosa, onde poderia experimentar novas receitas. Valéria, na varanda, onde poderia estudar com vista para o jardim. Esta é nossa casa, disse Alexandre na janta inaugural. Nossa casa, repetiu Gabriela. Nossa casa, completou Valéria. Dona Sofia, convidada para a primeira refeição oficial, levantou sua taça. Pela família Ribeiro, que me ensinou que não importa quantas vezes você caia, o que importa é com quem você se levanta. 5 anos se passaram desde o acidente, que quase destruiu tudo. Alexandre se recuperara completamente, sem efeitos duradouros do coma. Gabriela encontrara uma satisfação profissional renovada em seu trabalho. Valéria estava na universidade, estudando psicologia e sonhando em ajudar outras famílias a superar crises.
O casamento de Alexandre e Gabriela não era perfeito. Ainda discutiam ocasionalmente, enfrentavam desafios financeiros e lidavam com o estresse do dia a dia. Mas a diferença era que agora enfrentavam tudo como uma equipe unida. Criaram tradições que fortaleciam seu vínculo, caminhadas matinais juntos, jantares românticos mensais, viagens anuais a lugares que sempre quiseram conhecer, mas, principalmente, criaram o hábito de se comunicar honestamente, sobre tudo. Sabe do que estou mais orgulhoso? Disse Alexandre numa noite qualquer, enquanto arrumavam a cozinha após o jantar. Do quê? De que conseguimos ensinar a Valéria o que é uma relação saudável, não com palavras, mas com o exemplo, mesmo tendo cometido tantos erros, especialmente por isso. Ela viu que relações de verdade têm problemas, mas também viu como resolvê-los do jeito certo. Gabriela sorriu, lembrando uma conversa recente com a filha, agora com 20 anos. Mãe, Valéria dissera, sabem que vocês são meus heróis românticos? Nós? Gabriela ficara surpresa. Sim, porque me mostraram que o amor verdadeiro não é sobre nunca ter problemas, é sobre escolher resolvê-los juntos. Essa fora uma das observações mais maduras de Valéria. No varandão da Casa Amarela, numa noite de sexta-feira qualquer, Alexandre e Gabriela se balançavam suavemente na rede que penduraram entre duas árvores. Algum arrependimento? Perguntou Alexandre. A mesma pergunta que fizera anos antes. Nenhum, respondeu Gabriela. E você? Só um. Qual? Que demoramos tanto para aprender a nos comunicar bem. Mas aprendemos, e agora sabemos que o amor não é um sentimento que simplesmente acontece. É uma escolha que fazemos todos os dias. Uma escolha que estou feliz em fazer todos os dias com você. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas e ouvindo os sons suaves da noite. Valéria estava na universidade. Dona Sofia estava bem de saúde. A oficina de Alexandre prosperava. A carreira de Gabriela florescia. E eles tinham, finalmente, sua casa dos sonhos. Mas mais importante que tudo isso, eles tinham um ao outro, não como pessoas perfeitas que nunca erram, mas como companheiros imperfeitos que escolheram crescer juntos. Alexandre, disse Gabriela de repente. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de nós, por ter me perdoado, por ter lutado pelo nosso amor, mesmo quando eu não merecia. Alexandre virou-se para olhá-la nos olhos. Gabriela Ribeiro, se eu tivesse que viver tudo de novo, o acidente, o coma, a dor, as descobertas difíceis, faria tudo exatamente igual, se soubesse que terminaria aqui nesta rede com você, nos meus braços. Mesmo sabendo de toda a dor que passamos, a dor nos ensinou a valorizar o que tínhamos. As lágrimas nos ensinaram a importância do riso. Quase nos perdermos, nos ensinou a nunca mais tomar nosso amor como garantido. Gabriela se aninhou mais no peito de Alexandre. Te amo mais agora do que no dia em que nos casamos. Eu também. E acho que te amarei ainda mais em 10 anos, 20 anos, 50 anos. Por quê? Porque agora sei que nosso amor é forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Eles se beijaram sob as estrelas, no varandão da casa que sonharam juntos há tantos anos, cercados pelo jardim que plantaram com as próprias mãos, protegidos pelo amor que reconstruíram com paciência, honestidade e perdão. A história de Alexandre e Gabriela não era um conto de fadas onde tudo sempre foi perfeito. Era algo muito melhor. Uma história real sobre duas pessoas imperfeitas que escolheram lutar pelo seu amor, aprender com seus erros e construir algo mais forte e bonito que qualquer fantasia. E naquela noite, balançando na rede sob as estrelas de São Paulo, eles sabiam que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida buscando: um amor verdadeiro, testado, comprovado e inquebrantável. Fã da história? Conta pra gente o que achou dessa história e de onde você nos acompanha. Se tiver algo para compartilhar,
Deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acha que Gabriela tomou as decisões certas no final? Adoramos ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.